Uma jovem da alta sociedade de Belo Horizonte larga todo o luxo em que vive com sua família para ir viver como prostituta em um dos prostíbulos mais famosos de Belo Horizonte, o maravilhoso hotel. Um eufemismo, assim, para um prostíbulo, né? Essa atitude dela causa um verdadeiro rebuliço, um escândalo na alta sociedade mineira. Afinal de contas, Minas sempre foi um dos estados mais conservadores do Brasil. De outro lado, nós temos 3 amigos que vêm da cidade do interior de Minas para viver em Belo Horizonte. Um deles, um frei dominicano que sonha em ser santificado em vida, quando chega em Belo Horizonte, acaba tendo a sua vocação, o seu dom como frei colocado à prova. Hoje eu convido vocês para dar um passeio pela zona boêmia de Belo Horizonte e conhecer a história de Hilda Furacão, de Roberto Drummond. Mas só depois da vinheta. Em 1º de abril de 1959, Hilda Furacão, que na época não era conhecida como Furacão, decidiu largar sua família e viver no prostíbulo, como eu disse no começo do vídeo, na zona boêmia de Belo Horizonte. Mais ou menos nessa época estava rolando um projeto de lei chamado A Cidade das Camélias, que visava tirar a zona boêmia de Belo Horizonte do centro de BH e transferir para a periferia da cidade. Isso por causa de uma questão imobiliária, já que os imóveis em torno ali da zona boêmia estavam sendo muito desvalorizados por ser considerado um lugar mal frequentado, com mulheres, devassas, destruidoras de casamentos e tudo mais. Então estava rolando esse projeto de lei. Havia algumas pessoas querendo fazer uma manifestação pró-aprovação desse projeto de lei e marcaram um dia para fazer a manifestação na Rua Guaicurus, que é a principal rua da zona boêmia de Belo Horizonte, e ainda é hoje em dia. E eles então convidam Frei Maltos para fazer um exorcismo dessas mulheres devassas, para tirar o Satanás, o demônio ali da zona boêmia, ali dos prostíbulos da cidade. Então ele vai no dia marcado, com seu crucifixo todo preparado para fazer o exorcismo que ele devia fazer na pessoa de Hilda Furacão, que era considerada a prostituta mora, a mais querida, a mais amada, que todos os caras queriam, com filas e filas imensas para recebê-la, para passar os seus 2 minutos maravilhosos com ela. E ele vai lá fazer esse exorcismo. Só que ele não esperava encontrar quem ele encontrou quando ela desce do maravilhoso hotel e dá de cara com o Frei Maltos. O que ele esperava? Uma mulher com a boca toda borrada, com a cara envelhecida, cansada daquela orgia, daquela vida devassa, cansada de se deitar com tantos caras e tudo. Mas quando ela desce, ele tem o vislumbre da visão mais linda que ele podia esperar de uma pessoa. Era como se ela fosse um anjo, não um demônio. E Frei Maltos se apaixona à primeira vista por Hilda Furacão. Começa então a cair um toró imenso, aqueles de acaba-mundo, e Hilda, ao tentar fugir dessa chuva, para retornar para o maravilhoso hotel para se salvar, ela acaba deixando para trás um dos pés do seu sapato. Meio Cinderela, não é? E assim nós vamos acompanhando, a partir de então, tudo o que vai acontecendo deste dia do exorcismo. De outro lado também nós vamos conhecer o próprio Roberto Drummond, o autor do livro, que se coloca como personagem da história e traz muitas coisas do próprio trabalho que ele exercia na época, que ele era jornalista, trabalhava em um prédio de Belo Horizonte que eu até pesquisei, ele existe, é esse prédio aqui. E ele trabalhava na Folha de Minas. Depois ele trabalhou em outros jornais e revistas também, mas na história ele começa trabalhando nesse lugar. Ele era comunista, assim como na vida real, e ele participava de encontros às escondidas do Partido Comunista, que acabava exercendo também uma grande influência sobre a vida dele, até mandando em algumas coisas, como namoradas, essas coisas assim. E por fim, nós vamos saber também sobre o outro melhor amigo do Roberto, o Aramel o Belo.
Dos três, ele é o personagem, eu diria, menos cativante e também o que menos aparece. Ele tem o sonho de ser ator de Hollywood e ele tem um serviço meio escuso, assim, ele vive de favores de mulheres, mora num hotel, não tinha casa própria, e mora nesse hotel de favores dessas moças e de pessoas influentes que ele prestava uns servicinhos, digamos assim. E ele, para mim, é o, sei lá, menos importante da história, embora ele tenha uma participação muito interessante ao longo da história, vale a pena conferir. E no meio disso tudo, o autor vai intercalando com algumas crônicas da Belo Horizonte dos anos 60. Até a própria estrutura mesmo do livro, os títulos, o tamanho dos capítulos, nos remete um pouco a crônicas. Ela acaba se encaixando uma história na outra, como se ele tivesse usado as crônicas para desenvolver a história. É mais um estilo dele de escrever, usando assim como crônica, do que no sentido formal do que seria a crônica em si. Uma Belo Horizonte muito mais fácil de andar, não tinha tantos carros assim. Uma época em que o comunismo estava sendo muito reprimido, né? O pessoal era perseguido, o próprio Roberto ele sofria com perseguições do chefe do DOPS, que era o departamento responsável, né, por manter a ordem social da cidade, ou seja, perseguir comunista. E também uma Belo Horizonte que, já lá pelo final da história, traz pra gente a data simbólica de 1º de abril de 64, que é a data que marca simbolicamente a ditadura militar aqui no Brasil. Falando agora um pouco sobre o autor, ele nasceu na cidade de Ferros, em Minas Gerais, em 1933 e faleceu no dia do jogo do Brasil e Inglaterra na Copa de 2002, de problemas cardíacos. Nesse dia mesmo, ele escreveu, 12 horas antes, uma crônica, que foi a última que ele escreveu, e que traz até uma menção. Escreva essa crônica 12 horas antes do jogo do Brasil e Inglaterra. Uma coisa parecendo até bem, assim, sei lá, premonitória, um sentimento, não sei, um pressentimento, vai saber. Ele foi batizado com o nome de Robert Francis Drummond. No livro, ele diz que ele queria abrasileirar, digamos assim, o nome dele. E aí ele vai e tira o Francis do nome, inclui uma letra O e vira Roberto Drummond. Já na vida real, o que aconteceu nessa história? O que se conta é que uma vidente disse para ele que para ele ter mais sorte na carreira, mais sorte na vida, ele precisava nacionalizar o nome dele. Então, assim como no livro, ele exclui Francis, coloca o O no Roberto e vira Roberto Drummond. Uma outra curiosidade sobre o autor é que ele era atleticano fanático, assim como essa que vos fala, e ele escreveu uma crônica muito famosa, que traz uma famosa frase, que é conhecida por pelo menos todos os atleticanos, que é mais ou menos: se tiver uma camisa do Atlético no varal e tiver chovendo, ventando, o torcedor do Atlético torcerá contra o vento. É mais ou menos isso. Eu vou deixar escrito aqui embaixo para você conferir a frase correta, tá bom? Pausa para a ambulância. Agora, falando um pouco sobre os personagens reais e fictícios da história, eu trago para vocês a curiosidade de que nem todas as pessoas dessa história, assim como vocês já perceberam em relação ao próprio autor, são fictícias, assim como nem todas são reais. Uma delas que existiu na vida real foi a Hilda Furacão. Ela era, sim, uma prostituta, vivia em um prostíbulo aqui de Belo Horizonte, só que ela não conheceu nenhum Frei, nada do tipo, e se apaixonou por ele, nada. O que ela conheceu, na verdade, foi o Paulo Valentim, que é esse moço aqui, que na época era jogador do Atlético Mineiro. Os dois se apaixonam um pelo outro, eles se conhecem na zona boêmia de Belo Horizonte, se apaixonam um pelo outro e ela decide largar o prostíbulo, a vida de prostituta, e se casar com ele e segui-lo para a Argentina quando ele se tornou jogador do Boca Juniors. O problema é que era para ela ter uma vida feliz, né? Rica, afinal de contas, ele era um jogador de futebol famoso, jogava num time conhecido. O problema é que Paulo era viciado em jogo e era alcoólatra. Então,
ele acaba destruindo a família, destruindo a fortuna deles. E a Hilda passa a ter que trabalhar como faxineira e costureira para conseguir ajudar a sustentar a família e o filho que os dois tiveram. Anos depois, o Paulo Valentim morre em função, né, de complicações por causa dessa bebedeira toda, dessa falta de cuidado com a saúde. E tempos depois a Hilda perde também o filho. É uma história bem triste, né? A gente pensa, quando vê a Hilda do livro, aquela glamorizada que o autor deu na história dela, não pensa jamais que a história verdadeira é muito, muito triste. Então, sozinha na vida, ela vai viver em um asilo lá na Argentina, onde fica até falecer em 2014. Além da Hilda Furacão, que era uma personagem da vida real, o autor traz algumas menções no livro de algumas celebridades da política e da literatura também. Ele menciona durante a história, por exemplo, Leonel Brizola, o Jânio Quadros, o João Goulart, Magalhães Pinto, que era governador de Minas na época, mas que depois acabou dando nome ao estádio do Mineirão, que é o nosso famoso estádio, né, aqui de Belo Horizonte, e também alguns outros caras importantes da política. Já na literatura, ele fala de Fernando Sabino e Jorge Amado, ele fala muito, porque ele era um fã dele no livro, por causa da questão de comunismo, que o Jorge Amado era conhecido por ser um ativista comunista, né? E na história, assim como na vida real, um livro que o Roberto tinha do Jorge Amado acaba sendo queimado pelo cara do DOPS que perseguia ele, assim como outros livros tidos comunistas na época, porque eram perigosos para as pessoas, elas não podiam ler esse tipo de literatura. Então, assim como aconteceu na vida real, vários livros do Jorge Amado foram queimados também na história. Além das celebridades conhecidas e das pessoas da literatura, Roberto Drummond traz, principalmente para nós belo-horizontinos, um cenário maravilhoso de Belo Horizonte, vários lugares que existiram, hoje em dia até não existem mais, mas vários que ainda existem, e traz aquela sensação de nostalgia, de vontade de sair andando por Belo Horizonte tudo de novo. Na época, em 1960, um lugar aqui em Belo Horizonte que hoje em dia é conhecido como Museu da Moda, na época era a Câmara Municipal de Belo Horizonte, que foi onde houve a votação do projeto de lei da Cidade das Camélias. Ela era nesse prédio aqui, que é localizado entre a Rua da Bahia e a Avenida Augusto de Lima, no centro de Belo Horizonte. Do ladinho dela, um hotel que depois foi convertido em um dos melhores espaços de Belo Horizonte para se tomar uma com os amigos, nos botecos e para se comprar livros em sebos. É o prédio do Maleta, que é muito conhecido. Acho que todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez. Outro lugar que é mencionado e que hoje em dia existe, foi reformado e está cada dia mais lindo, é o estádio do Independência, que na época era conhecido como o Gigante do Horto. Hoje em dia ele até é o Gigante do Horto, mas esse nome de gigante foi dado agora ao Mineirão, que é o Gigante da Pampulha. Além desses lugares, cabe trazer para vocês também uma fotinha do maravilhoso hotel que existiu de verdade, né, onde a Hilda Furacão trabalhava. O Montanhês Dancing, que era um lugar que ficava do lado do maravilhoso hotel e que era tão conhecido quanto, né? Afinal, ele fazia parte ali da zona boêmia. E Roberto Drummond menciona outros lugares, como o Colégio Arnaldo, o Colégio Santo Antônio, a Praça Marília de Dirceu, que fica na zona sul da cidade, e por aí várias ruas que, como eu disse para vocês, acabam fazendo a gente sentir vontade de sair andando por Belo Horizonte de novo, principalmente para quem mora aqui. Vai se sentir muito bem localizado, vai se sentir em casa lendo esse livro. E para quem não conhece, eu tenho certeza que vai dar vontade de vir dar uma passeada em Belo Horizonte para conhecer. Um outro lugar em Belo Horizonte que eu fiquei com muita vontade de conhecer, porque eu confesso para vocês que eu não conheço, apesar de ficar bem no centrão de Belo Horizonte, que é um lugar que eu frequento há anos, é o Café Palhares. Eu não sabia que ele existia ainda, eu andei pesquisando, até onde eu sei ele ainda existe. É um desses restaurantes, lanchonete que fica assim no centro da cidade, sabe?
E ele existia na época da história, existe hoje em dia. Além dele, existe o prato que é muito conhecido no restaurante e que o Roberto menciona várias e várias vezes. E eu fiquei com muita vontade de ir experimentar esse prato, que, como eu disse, existe até hoje. Ele é conhecido como Caol, que é essa sigla vem das palavras cachaça, arroz, ovo e linguiça. Visualize esse prato. Eu vou deixar uma foto para vocês aqui que eu pesquisei sobre ele. E me deu muita vontade de experimentar esse prato. E de ver o Café Palhares de perto. Às vezes eu já até fui e nem me lembro, mas enfim. Infelizmente, voltando ao livro, ele tem apenas 1.070 avaliações no Scoob, com média 4, o que eu acho muito estranho, porque ele inspirou uma série maravilhosa da Rede Globo dos anos 90, né, que é Ilha do Furacão. Todo mundo já pelo menos ouviu falar nessa história, nessa série. Então eu acho muito estranho, mas depois que eu li e comentei com algumas pessoas, eu acabei percebendo que muita gente não sabia sequer que a série era uma adaptação de um livro. Então agora que vocês estão sabendo, eu acho que vocês deviam correr para comprar o livro, para conhecer essa história. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Para mim, é um nota 5, um dos melhores de 2021 e talvez da vida. Não sei, mas é um nota 5 de 2021 e eu indico para todo mundo. Se você já leu essa história, me conte aqui embaixo nos comentários. Se não leu e ficou interessado, me conte também. Se já viu a série, que eu já fiquei sabendo que é um bocado diferente da história, afinal de contas, a série é bem focada na Hilda e no Malthus. E aqui ela traz outras coisas do cotidiano de Belo Horizonte, né, além do romance entre os dois. Então, acho que ainda assim vale a pena conferir para saber a diferença entre eles. Leiam então que vocês não vão se arrepender. Antes de ir, eu quero deixar aquele lembrete básico para você se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal e para a gente conversar sempre sobre literatura, sobre dicas de leitura. Eu vou adorar sempre ter vocês aqui comigo para a gente conversar a respeito, tá bom? Vejo vocês em um próximo vídeo. Beijo, tchau! Bom, gente, agora eu vou começar o sorteio do livro Torto Arado. Conforme eu havia avisado, as inscrições foram até ontem, 14 de maio. Hoje, como vocês podem ver, já é dia 15, então eu vou começar o sorteio. Agradeço a todo mundo que participou. Infelizmente, foram poucas inscrições, o que eu acho uma pena, porque esse livro é maravilhoso e todo mundo devia ler. Então, só lamento para quem não quis participar. Foi uma grande perda para quem não quis. Mas vamos ao sorteio e boa sorte para todo mundo que participou. E muito obrigada de novo pela participação. Nós temos aqui 21 números. Eu vou usar o sorteador, começando do número 2, né? Que o primeiro é o cabeçalho, até o número 22, certo? Então, vamos sortear. Mais uma vez, boa sorte e vamos! Número 15 foi o número sorteado. Vamos aqui ao número 15, é a Luzia Joelma Rodrigues. Ela não tem Instagram e por isso ela não estava me seguindo, né? Então, Luzia não pode ser a vencedora do sorteio para não ser injusto com os demais que seguiram o perfil no Instagram para poder se candidatar ao livro. Então, vamos a um novo sorteio. Vamos lá. Vamos tentar de novo entre o 2 e o 22 e número 18. 18 é a Eliane de Jesus Paula Ribeiro. Parabéns, Eliane, você é a vencedora. Eu vou te mandar um e-mail te falando que você ganhou e tudo, mas em todo caso vai estar aqui no vídeo. Eu espero que você assista e meus parabéns, muito obrigada por participar. Não desanime se você não ganhou, nós teremos vários e vários sorteios ainda nesse canal e é só aguardar o próximo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo para todo mundo, tchau!